Olá! Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Previdenciando e hoje vamos falar de regras de aposentadoria. Fique ligado! Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai bater um papo sobre aposentadoria e suas regras de transição, né? Aposentadoria em geral. Isso, porque a aposentadoria geral no regime geral de previdência, né, CS, tá? O que acontece? Muita gente já sabe, mas muita gente acho que ainda não sabe, né? Que em 2019 a gente teve uma reforma de previdência que alterou praticamente tudo em relação às concessões de aposentadorias programadas, né? As aposentadorias que você paga durante muitos anos para conseguir aposentar. E aí a gente achou interessante fazer um bate-papo justamente sobre isso, né? Para falar sobre a mudança e sobre as regras de transição que vieram com essa mudança. Porque por mais que ela tenha trazido uma nova regra, né? A gente vai ter aí, para quem já estava vinculado ao INSS há bastante tempo, regras para não prejudicar totalmente essas pessoas, né? Para tentar facilitar a aposentadoria de acordo com o tempo que elas já pagaram e com a idade que elas têm. É isso? Sim. E é isso, né, gente? Hoje nós estamos só com uma aposentadoria, né? Isso aí. Chama aposentadoria programada. Antes nós tínhamos a aposentadoria por idade, né? A aposentadoria por tempo de contribuição. E aí tá tendo uma confusão muito grande, né, entre as pessoas. Mas o que aconteceu? Não é mais aposentadoria por tempo, é aposentadoria por idade. O que aconteceu com a aposentadoria? Então, na verdade, né, a justificativa nem é que uma acabou, mas que elas teriam aí, de alguma forma, se juntado. Elas se juntaram. As pessoas acho que sempre confundiram um pouco a questão de aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade. Tem muita gente que acha que só porque tem a idade já... Ah, não, mas eu tenho a idade, por que eu não posso me aposentar? Sim, também já vem, né, infelizmente, gente, as regras de direito previdenciário, né, de benefícios do INSS passaram por várias transições ao longo dos anos, né? A lei é de 1991. De 91. Certo? E aí, desde 91, tiveram várias reformas. E isso, até hoje, se você for olhar, né, na lei lá, na letra crua da lei, ainda vai estar o que foi disposto em 91 e não o que já teve tanto de reforma. Porque as reformas entram como reformas da Constituição, então muitas vezes não são alteradas na própria lei da Previdência. E aí as pessoas ainda ficam com algumas ideias bem antigas, porque as reformas aconteceram em 98, né, 99, 2003, 2019, que é a nossa pior, por enquanto. Por enquanto é a mais radical. E as pessoas ainda ficam, né? Não, aposentadoria 25 anos e 30. Isso já passou há muito tempo, né? De tempo de contribuição. Contribuição... Que era tempo de serviço, era aposentadoria salário, por tempo. Mas o salário não é a média dos últimos 5 anos? Não, desde 99 a gente já não tem mais isso. Sim, sim. E aí, então continua essa mentalidade ainda antiga por falta mesmo de informação. Né? Infelizmente, todas essas reformas passaram e isso não foi passado para a população. Assim... E muita gente pergunta pra gente, será que vai mudar daqui até eu me aposentar, daqui a uns 4, 5 anos? Olha, a gente acredita que não, né? Porque a reforma de 2019, ela veio de uma forma muito, muito radical. Ela realmente é isso, ela juntou as duas espécies de aposentadoria numa só e trouxe regras completamente diferentes. A gente acredita que para mudar... Primeiro porque tem que fazer um procedimento de emenda constitucional de novo para fazer a alteração. E isso não é um procedimento fácil, simples, exige muito do nosso legislativo, né? Então, é complicado, um procedimento mais complicado, que a gente acredita que não é o foco deles nem tão cedo. E também porque, como ela foi muito radical, a gente ainda tem aí bastante tempo para ver se vai dar certo o que eles estabeleceram ou não. Então,
por enquanto, fora de questão ter nova mudança nas aposentadorias. Sim, a curto tempo, né? A curto prazo. Porque mudanças vão acontecer e elas não são, assim, de todo mal, né? Elas não são ruins. As mudanças, elas devem sim acontecer. A gente tem que ir seguindo o quanto que a sociedade está mudando. Então, assim, infelizmente ou felizmente, hoje nós vivemos muito mais. Então, a gente não pode considerar, né, a aposentadoria por idade ou a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, em que as pessoas conseguiam aposentar com 45 anos de idade. Você vai receber muito mais aposentadoria do que contribuir. E esse não é, infelizmente, o objetivo. Não é a melhor opção para o sistema, né? Se tiver mais gente recebendo do que contribuindo, não tem como o sistema se manter, né? Infelizmente. Vamos deixar claro aqui que a gente não vai entrar no mérito de aposentadorias de professor, nem de servidor público, e nem vamos falar sobre aposentadoria especial, que a gente também vai fazer um vídeo específico para cada uma dessas espécies, que elas também foram alteradas com a emenda de 2019, mas merece um tratamento mais específico. É mais interessante a gente fazer acho que um bate-papo só sobre esse tipo de aposentadoria, né? Por conta das alterações que foram feitas nessas espécies. Então, vamos falar só sobre a regra geral, né? E para quem se aposentaria pelas regras de tempo de contribuição e pela aposentadoria por idade antigas, né? E aí, só um spoiler, que nós vamos fazer um vídeo muito interessante sobre aposentadoria especial. Com uma pessoa que a gente gosta muito e que tem muito conhecimento nessa área, né, uma engenheira de segurança do trabalho. Então, fiquem ligados aqui no canal e em breve teremos novidades por aqui. Vai ser muito legal esse bate-papo mesmo. Então, vamos lá. Regra geral o que a gente tinha antes da reforma, né? Vamos lá. A gente tinha aposentadoria por tempo de contribuição, que bastava o tempo de contribuição, a princípio independentemente da idade, né? 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem. E com a incidência do fator previdenciário, quanto mais nova a pessoa fosse, né? E menos tempo de contribuição. Menos ela receberia, né? Menos a renda. Continua sendo meio assim, né? Mas a gente tinha essa questão. Mas a pessoa conseguia se aposentar. Tinha lá os 35 anos de contribuição e 30 para a mulher, né? 35 homem. A gente conseguia fazer a aposentadoria. E na aposentadoria por idade, diferentemente do que muita gente acha, além da idade antiga, né, de 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher, a gente tinha necessidade de contribuição para o INSS durante 180 meses, que é o que a gente chamava de 180 meses de carência, chama ainda, né? Que é o equivalente a mais ou menos 15 anos de INSS pago. Isso. E aí hoje nós temos a aposentadoria programada. Não temos mais aposentadoria por tempo de contribuição. Ainda existem os requerimentos, tá, gente? Aposentadoria por idade, aí aposentadoria por tempo de contribuição, porque o nosso sistema é tão maravilhoso que ele ainda não modificou, né, nem o nome dos pedidos. Isso aí, vai ter isso e também tem aquela questão. A gente também precisa respeitar o direito adquirido, que é uma previsão constitucional, é um direito garantido. Então, se a pessoa completou os requisitos antes da reforma entrar em vigor, né, em 13 de novembro de 2019, completou os requisitos antes dessa data, aí consegue fazer o pedido da aposentadoria ainda por idade, por tempo de contribuição, de acordo com a regra antiga. É muito difícil isso acontecer hoje em dia, mas ainda pode acontecer. Às vezes por algumas peculiaridades, a pessoa não sabia que tinha direito a determinado tempo, tem na carteira, não tem no INSS, ela não sabia que tinha direito de reconhecer. Então, em alguns casos específicos, a gente ainda tem visto pessoas com direito adquirido, mas isso tem sido cada dia menos frequente, né? Sim. Então, regra geral hoje, aposentadoria programada, né? 62 anos para a mulher, ela tem que ter os 62 anos hoje, e 65 para o homem. E o tempo de contribuição, no mínimo 15 anos de contribuição para a mulher, e ao longo ainda do tempo, né, um período mais para frente, os 15 anos para o homem,
vai ser modificado para 20 anos de contribuição, né? Então, hoje a regra é essa. Uma aposentadoria para a mulher e para o homem, a mulher 62 anos, o homem 65 e o tempo de contribuição no mínimo 15. E aí que começam as dúvidas. É isso. Poxa, mas aí eu tenho 20 anos de contribuição, eu tenho 25 anos de contribuição e eu tô com 53, 54. O que vai acontecer comigo? Né? Para isso eles criaram aí 4 regras de transição que são maravilhosas para eles, né? Não pra gente. Foram 4 regras de transição para a antiga aposentadoria por tempo de contribuição e uma para a antiga aposentadoria por idade, né? E elas são maravilhosas. Começar pela... Porque eu imagino que fosse... como se fosse uma cronologia, né? Sim. Que é mais próxima... Quem tá mais próximo de aposentar para quem tá mais distante. Ou... Não, mas... Acho que é de 50% a primeira que a gente poderia falar, né? Só lembrando, gente, a aposentadoria da mulher, ela passou, então, a diferença, né? Foi a idade, né? E de 60 para 62 anos. Ah, doutora, mas não tinha uma questão de que era 60 anos e 6 meses, 61 anos? Isso hoje, em 2023, já acabou, né? Quem for pedir aposentadoria agora tem que ter 62 anos. Esse acréscimo de 6 e 6 meses até completar os 62 começou lá em 2019, né? No final de 2019. Então foram aumentando 6 e 6 meses. Agora em 2023 a gente já está na regra final de 62 para mulher. Isso não vai mudar. Tá? Isso não aí. adianta, eu tenho 15, eu tenho 61,5, eu tenho 61. Não, 62, tá, gente? Essa é a regra de transição para aposentadoria por idade, né? A que a gente tem aí. Que ela já acabou, né? Agora que já ela acabou. Previa, exatamente, subir gradativamente a cada ano 6 meses na idade da mulher. E aí começou em 2020, né? Subindo 6 meses, aí 2021, 22 e a gente hoje já está em 62 anos. Então é uma regra que já acompanhou aí a regra geral. Então, novamente, a gente só vai ter pessoas aposentando aí com 61 anos e meio, se no momento que ela estava com 61 e meio, ela já tivesse o requisito das 180 contribuições, né? Dos 15 anos de contribuição. Então, basicamente, tudo depende de análise sempre. Mas, em regra, hoje, você vai precisar ter 62 anos de idade sendo mulher e 15 anos de contribuição. Então, essa regra de transição já foi. Já não existe mais. Né? Acabou, assim. Infelizmente. E aí, vamos, então, para as regras de transição da antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Só relembrando, era 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem de trabalho, independente da idade que tinha, né? E aí foram criadas, então, 4 regras de transição. A melhor, mas que agora já não está sendo também mais tão aplicada, já está perdendo a eficácia dela, o período dela aí de transição, né? Foi a regra de 50%, né? E o que foi isso? O que era 50%? Eles fizeram o seguinte, eles pegaram as pessoas que estavam faltando 2 anos para completar o tempo necessário. 2 anos ou menos. 2 anos ou menos. Antigo, né? O tempo antigo. Então, o homem, né, em 2019, ele tinha que ter 33 anos de contribuição e a mulher tinha que ter 28. Então, você tinha que completar até os 30 ou os 35 e pagar mais metade do que estava faltando. Então, se estava faltando, né, o homem estava com 33 anos de contribuição, faltavam 2, ele tinha que pagar esses 2 mais 1, ele tinha que pagar metade. A mulher a mesma coisa, né? E aí, se a mulher estava com 29 anos de contribuição, estava faltando 1 ano para ela tinha que pagar 1 mais 6 meses. Isso aí, né? 50% do que faltava. Ainda a gente consegue aplicar, né, essa regra de transição. Existem algumas manobras aí que a gente consegue fazer, mas está sendo cada dia mais difícil. Então é sempre o que a gente diz, né? Tem que procurar um especialista em direito previdenciário, não tem jeito, né? É muito importante fazer essa análise, até mais uma vírgula que a gente faz aqui. É muito importante a gente fazer a análise, por quê?
A gente está aí falando sobre direito adquirido de quem completou o tempo antes da emenda. A gente está falando aí de possibilidade de aposentadoria com a transição de 50%, né, que é a mais benéfica que a gente tinha no caso da aposentadoria por tempo de contribuição. Só que muita gente acha que não tem direito, às vezes foi instruído até, né, no próprio INSS de que não teria direito, e às vezes a gente, ao analisar a documentação, a gente percebe que a pessoa poderia ter. Às vezes ela já poderia estar aposentada. Então é importante, principalmente nos casos de quem tem contrato na carteira de trabalho que não teve recolhimento para o INSS. Muita gente não sabe que esse tempo conta e tem que ser incluído como tempo de contribuição. Isso vai aumentar o tempo que você tinha lá na data que passou a reforma, e pode ser que você consiga entrar nessa regra mais benéfica ou até ter direito adquirido. É um ponto. O outro ponto é a possibilidade de tempo especial, né? Às vezes a pessoa trabalhou exposta a algum fator de risco, que é o que a gente vai conversar no vídeo específico, mas às vezes a pessoa trabalhou exposta a algum fator que pode ser considerado como tempo especial. Isso vai fazer com que, na conversão desse tempo especial para comum, o tempo de contribuição dela aumente, que também pode possibilitar uma aposentadoria pela regra de 50% ou até um direito adquirido, né? E aí entra também como terceira hipótese a questão do pagamento de contribuições atrasadas, que você ultimamente ama falar. Então, gente, também, né, para tentar entrar em alguma regra de transição, porque a gente só, por enquanto, falou de uma, mas nós vamos falar das outras 3, essa é a mais utilizada, né, a de 50% que eu acabei de falar. A gente teria como tentar modificar aí o tempo de contribuição da pessoa, né, antes de 2019. Se ela chega lá para mim com 25 anos de contribuição, e aí a gente verifica que existe um período em aberto, né, que ela não contribuiu nada para o INSS, de repente valeria a pena ela pagar contribuições em atraso. Ou até mesmo assim, existem contribuições que estão ali, elas não estão valendo porque elas foram feitas abaixo do valor mínimo, né? Existe um valor mínimo de contribuição. Se você contribui abaixo do mínimo, aquilo ali não conta para período de carência ou de tempo de contribuição para o seu benefício. E aí a gente tem batido muito nessa tecla nas nossas redes sociais, porque isso está acontecendo demais, né? As pessoas estão indo, às vezes fazem por conta própria, mas ou então tentam aí pegar informações na internet ou com conhecido, agora, né, ontem fui surpreendida com papelaria, né, papelaria e Xerox fazendo isso, né, e vão e emitem lá um grande período de guia de contribuição em atraso, ou então até de guia complementar. No caso de ontem foi de guia complementar. Não foi uma situação tão prejudicial para a pessoa, porque o valor era muito, muito baixo. Mas tem gente aí pagando um valor muito alto, e se existe divergência, foi o que eu falei ontem ainda nas minhas redes sociais, se existe divergência de entendimento entre a gente, né, que conhece o direito, a gente às vezes fica confuso. A contribuição pode ser feita, não pode ser feita, o que acontece? Imagina uma pessoa que trabalha numa papelaria, gente, pegar e falar com você que você pode pagar aquilo ali em atraso, que aí você vai pegar aquele tempo e você vai conseguir se aposentar. Pelo amor de Deus, não façam isso, não façam isso. E eu não estou criticando aqui o trabalho de ninguém, tá? Até porque esse tipo de requerimento direto para o INSS, qualquer pessoa pode fazer. O que eu acho muito errado, mas qualquer pessoa pode fazer, né? Até mesmo você sozinho. Só que ir numa pessoa que não conhece nada de direito, né? E ela te passa informações que você tem que pagar coisas a mais. Você vai e confia totalmente numa pessoa que não tem conhecimento de direito? Não façam isso, né? Tá jogando dinheiro fora, né? Contribuição em atraso, a gente já tem falado isso bastante. É um tema muito complexo, está sendo muito debatido, não está sendo aceito, porque depende muito do período, isso tem que ser muito bem analisado para conseguir. Então, por favor, não façam isso, não matem advogado do coração. Pois é. Porque, na verdade, assim, além da gente ter a alteração de 2019,
Logo em seguida, a gente teve um monte de atos normativos, que são atos que regulamentam a atuação do INSS de acordo com a reforma e o nosso comportamento, a forma como os benefícios vão ser administrados de acordo com a reforma. Então, a gente veio, depois de 2019, a gente começou a ter uma chuva de novas instruções normativas, decretos. E num desses decretos, vem uma previsão muito específica sobre a questão de recolhimento de contribuição em atraso. E dependendo do período que você pagar, você não vai poder computar aquela contribuição em atraso, mesmo para tempo de contribuição, né? Antigamente a gente tinha mais problema com a carência, no geral a gente tem mais problema com a carência, mas a gente não vai poder contar nem para tempo de contribuição o que a pessoa pagou em atraso, se for para contar para a regra de transição de 50%, de direito adquirido de 100%. Então, assim, você pode estar... O que eu tô querendo dizer, né, é que você pode estar comprometendo seu dinheiro com uma coisa que você não vai conseguir. Isso tudo por falta de informação ou por informação incorreta. Então, antes de pagar qualquer coisa em atraso para o INSS, tem que consultar um especialista para saber se pode fazer daquela forma, para saber quais períodos. A gente faz verdadeiras manobras para conseguir fazer pagamento de atrasado hoje em dia. A gente tem que analisar item por item, porque se passar um batido, a gente não consegue. Inclusive, estava vendo isso num caso nosso, que tem um buraco para a pessoa pagar de 8 meses, de um pouquinho mais. Só que a contribuição que permite esse pagamento de buraco, né, que é a posterior, ela está abaixo do mínimo. Então, se não complementar aquela contribuição que está abaixo do mínimo, vai aquelas 8 que está pagando dentro do buraco possível de pagar, não vão valer, o INSS não vai considerar. E aí eu posso fazer a pessoa se prejudicar por conta dessa situação. Então, tem que ter muita responsabilidade. Sim. Né? E essa foi o nosso comentário sobre a transição, a primeira regra de transição de pedágio. Que fizemos vários comentários aí no meio. São muito importantes. É porque a gente entra em desespero, né, gente? Pelo amor de Deus, não paga. Quer deixar a gente doido. Não paga o que você não sabe. Terça-feira mesmo, lá no Rio, no escritório do Rio, eu atendi 2 pessoas com o mesmo problema. As 2. Uma foi instruída pelo INSS a pagar 5 anos de atrasado. E é assim, né? Pra aposentadoria por idade. Isso não acontece só com papelaria e xerox, não, né? No próprio INSS, nós temos a informação errada também. E não só. A gente também vai ter advogados que não têm o conhecimento específico. A segunda pessoa foi instruída por um advogado que não tinha conhecimento específico. Ele não era especializado. E aí deu a informação errada pra pessoa. E aí agora nem atende mais ligação. Normal. Segunda regra de transição, pedágio de 100%. Essa é uma que a gente está conseguindo utilizar bem agora. Para as pessoas que são mais novas, né? Que não estão naquele muito perto de 62 mulher, 65 homem. É uma regra que está valendo a pena. Né? Ela é o contrário da regra de 50%. Né? Ao invés de você pagar metade do que estava faltando, você vai pagar o dobro, né? Na verdade, você paga exatamente o que faltava. Então, é uma regra ruim pra muita gente, porque, por exemplo, se eu estava com 32 anos de contribuição, sendo homem, ele teria que contribuir até 35, faltavam 3. Ele vai ter que contribuir até 38, porque ele precisa pagar um pedágio de 100% do que faltava. Então, se faltavam 3, vão faltar 6. E aí, ele vai ter que contribuir até 38 anos de contribuição. E além disso, né, por essa regra ela ser permitida para quem tinha menos do que... estava há mais de 2 anos para se aposentar pela regra antiga, ela também tem uma regra de idade, né, uma idade mínima. Existe a necessidade de uma idade mínima para a pessoa conseguir se aposentar pela regra de 100%. Né? Então, assim, a gente está conseguindo, sim, aplicar ela entre todas, né? Ela que está sendo a mais favorável agora. Por agora tá, porque muita gente continuou mesmo trabalhando, contribuindo. Sim. E a gente tem aplicado muito. Acho que ele é um pouco escalonado, né? A transição. A ideia, acho que deles era até a gente, em 12 anos, conseguir começar a aplicar a regra geral. Então, a gente tem aí ainda um período bom que vai aplicando de forma cronológica essas regras. Só que aí, mais uma vez, não comece pensando
né? Que, então tá, então eu tenho, né, um homem. Então tá, eu tenho 30 anos aí de contribuição, né? Tô com 50 anos de idade. Se estavam faltando 5 para eu aposentar, eu tenho que contribuir mais 5, eu vou contribuir 40 anos e eu aposento com 60. Calma, né? Em tese seria isso, mas tem o segundo requisito, que é uma idade mínima. Então, antes de você já se planejar e ficar naquela expectativa, porque é isso que pega muito na questão de aposentadoria, né? A gente entra muito numa expectativa de que, nossa, eu tô ficando muito cansado, mas eu vou esperar só mais um pouquinho, com 60, com certeza eu vou conseguir me aposentar. Consulta um especialista antes, né? Pra você não ficar naquela expectativa e chegar na hora... Vai, faz o pedido sozinho, é negado e ainda vai ficar indignado achando que estava certo, mas infelizmente não estava. Então faz uma consulta antes, né? A idade mínima, né? Não vou falar bem idade mínima porque tem uma regra chamada, né, contribuição com a idade mínima. Mas você precisa ter ao menos 57 anos se for mulher e 60 anos se for homem para aplicar essa regra do adicional de 100%. Então, mais uma vez, o planejamento é extremamente importante. Se você tava lá com seus 30 anos, entre 25 e 30 anos de contribuição ali na reforma, ou hoje também, hoje teria que ter um pouco mais, né? Mas entre 25 e 30 anos, na época que passou a reforma em 2019, você tem que fazer um planejamento, você tem que procurar um especialista para saber qual regra que vai se aplicar a você, se você vai ter que esperar os 62 ou 65, se dá pra fazer alguma aposentadoria antes. Lógico que todo mundo tem que... Quanto mais cedo você procurar, mais cedo você vai descobrir o que você precisa fazer, né? Mas quem tava nessa aí, perdido nessa época, é interessante procurar pra saber qual regra que aplica. Se tem algum tempo perdido na carteira de trabalho que não foi computado, entendeu? E isso tudo é importante, porque na hora de fazer o cálculo vai fazer toda a diferença. Sim. Certo? A terceira regra de transição que a gente tem é uma regra até boa, eu tenho até aplicado ela bastante, sabia? Que é a idade mínima. Sim. É o tempo de contribuição com a idade mínima. Não é uma regra tão ruim também, né? Que ela vai exigir aí que a pessoa tenha o tempo de contribuição que era exigido antes da reforma. 35 e 30. Isso, 35 para homem e 30 para mulher. E uma idade mínima, né, somada a uma idade mínima para essas pessoas, que vai também subindo progressivamente até 2031. Até 2031, até que é quando ela chegar nos 62 e 62, que é quando vai... Então, hoje, 2023, está 58, né, para mulher, 58 anos. 30 de contribuição, é possível aposentar pela regra de transição da idade mínima. E o homem, a idade... 63. Sim, nós também, né, consultamos as coleguinhas e principalmente nossos papeizinhos. Lógico. No nosso escritório, né, nos nossos atendimentos, a gente tem lá um painel na nossa frente. E aí a pessoa tá falando com a gente já tá olhando. A gente já tá, né? A gente já faz mais muita ou menos coisa pra na gente cabeça. conseguir. A gente já vai olhando assim. Deixa eu fazer aqui mais ou menos. Aí vai dar uma olhadinha assim no papel. Porque... Depois vai fazendo análise pormenorizada, né? Mas a gente sempre dá uma olhada. Peraí, deixa eu ver onde você se encaixa aqui. Vamos ver o que vai acontecer. A partir do ano que vem, eu acho que é importante frisar isso, porque a gente tá chegando aí no final do ano, né? A partir do ano que vem, sobe 6 meses. Então, a gente vai precisar aí da mulher com 58,5 e o homem com 63 anos e meio, tá? Sim. E o mínimo de 30 e 35 anos de contribuição. E essa é a regra da idade mínima mais tempo de contribuição. Ela é simples desse jeito. O difícil é a gente encaixar, galera, nas regras. Nas regras, tá? E mesmo assim, a gente tem que frisar aquela questão. Não dá pra você... mas espera aí, então eu tô com 58 anos e 25 de contribuição, vou pegar e vou pagar 10. Não faz isso. Pensa antes, conversa com alguém que saiba, porque pode estar fazendo uma baita de uma besteira e esse dinheiro não volta, hein? Não volta. Não volta. E a última regra que temos é a regra da pontuação, que eu acho ela muito engraçada. A gente já tinha uma regra de pontuação antes da reforma, que era para fugir do fator previdenciário. Sim. Né? Sim. Agora a gente tem uma regra de transição. E em todas elas, gente, a pessoa vai ter que ter completado ou estar com mais tempo de contribuição daquele regime, daquele regramento antigo, né? Dos 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem.
O que tem acontecido? As pessoas pegam o tempo de contribuição, porque a regra da pontuação é assim. Você soma o tempo de contribuição com a sua idade e aí você tem que chegar em determinada pontuação que também tá mudando a cada ano. Sobe a cada ano. Tá em 100 pontos para homem, 100 pontos para homem e... É porque a gente aplica ela tão pouco que eu já não decorei. É 90 para mulher. E aí, o que as pessoas, né, acham que tem que fazer? Pegar o tempo que ela tem de contribuição, somar com a idade dela. Ah, não, eu tenho a pontuação, tá tudo certo. Não, né? Porque você tem que ter 30. Então, nesse caso, né, da mulher, ela tem que ter 30 anos de contribuição esse ano e 60 de idade. Aí ela tem a pontuação do 90. Não é ela ter 65 anos e 25, né, ou... fazendo diferente. Não, a questão é, você tem que ter 30 anos de contribuição mulher e 35 homem. Não tem que ter menos e somar a sua idade que é mais e achar que vai conseguir. Não é assim. É igual antigamente, as pessoas chegavam pra gente da mesma forma. Falavam, mas eu já tenho tempo de contribuição somado à minha idade a dar pontuação. Tá, porque a pessoa é mais velha, mas o tempo de contribuição ainda estava ali abaixo dos 35 ou dos 30 anos. Aí não fugia lá do fator previdenciário, não podia nem aposentar na época. Aqui é a mesma coisa. A gente não consegue aposentar a pessoa pela regra de transição da pontuação se não tiver o tempo mínimo. Então você conta a tua pontuação a partir dos 35 e 30 de contribuição. Completou os 35 anos do homem e 30 anos da mulher, aí você pensa na pontuação, né? Ou na transição por idade mínima, né? Vai pensando aí qual que é... A ideia mesmo do planejamento é você ver em qual que você vai encaixar e em qual que você se aposenta mais cedo, né? E acho que é isso, né? Essas são as regras. Agora, eu acho que é importante a gente falar também sobre a seguinte questão, já que a gente falou um pouco sobre a questão do planejamento, é que a gente vai ter, em algum momento, essas regras acabando, né? E aí a gente vai ter a integralidade da aplicação da aposentadoria programada nos seus termos mais perfeitos. Eu acho que não teria nome melhor para falar de aposentadoria hoje em dia do que aposentadoria programada. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tiver uma regra única, que todo mundo vai ter que se submeter àquilo, idade e tempo certinho ali e acabou, a gente tem a possibilidade de, quanto mais antecedência a gente fizer um planejamento, mais a gente consegue mexer nessa renda, planejar o quanto que a pessoa vai receber na sua aposentadoria futura, fazer um planejamento financeiro, porque às vezes as pessoas elas acham que tudo isso vai só para o INSS. A gente tem que pensar só em INSS, aposentadoria, INSS, INSS, INSS. Não é, gente. Hoje em dia a gente tem outras fontes que vão ser complementares. Então, se você sabe quando a idade certinha que você se aposenta e o tempo de contribuição que você precisa, você vai ter que ver se aquele valor que você tem programado, né, possível de renda no futuro, vai suprir o teu padrão de vida. Se não suprir, vai ter que fazer outras análises para ver a questão do planejamento financeiro mesmo, para ver o que você precisa fazer, né? Então... Sim. Outra informação que eu acho muito importante, né, é que, no meu ponto de vista, né, isso é uma coisa muito pessoal, cada um interpreta da forma que quer, né? Não achei essa mudança de, né, esse regramento novo. A questão da idade eu achei ótimo. Eu acho que realmente ela tem que ir subindo porque a gente vive muito mais, a gente trabalha muito mais hoje em dia, então a idade realmente teria que subir, tá? Agora, eles terem colocado um limite, né, um tempo mínimo muito baixo, ao meu ver, eles tiraram o incentivo da pessoa contribuir, né? É melhor, né, se você é um autônomo, pagar só ali 15 anos, fica ali, espera, quando você tiver os 62 você vai aposentar. Isso é muito ruim, né? Então, assim, não fiquem pensando que, não vou fazer esse mínimo. Esse mínimo vai te dar provavelmente uma aposentadoria aí no valor de um salário mínimo. Ainda que você contribua, né, com um pouco mais, vai incidir outros fatores aí, você vai acabar com um benefício num valor muito abaixo do que você gostaria. Então, assim, por mais que a gente entenda que isso tenha tido um desestímulo, né, de pagar, né, contribuição, a gente tem que lembrar que a contribuição ela é obrigatória,
Então, no caso de pessoas empregadas, né, elas vão acontecer e essas aposentadorias vão ser com a pessoa com a contribuição, com 30 anos de contribuição, 35. Mas eu tô falando mais de você autônomo, né? Não fica preso só, não, eu vou só pagar 15 anos, vou pagar o mínimo. Não faça isso. E a contribuição é obrigatória. Então, se você está exercendo uma atividade que você tem uma remuneração ali própria sua, você é obrigada a pagar INSS, tá? É porque isso, hoje, não tem fiscalização. Mas, a partir do momento que eles colocarem uma fiscalização, você vai ser cobrado de tudo, né? Inclusive do retroativo. Então, paga o INSS certinho, não pague só o mínimo, não. Pense antes, faça seu planejamento previdenciário com uma pessoa que conheça mesmo, né? A gente tem que ter, eu acho que é importante mesmo frisar isso. E assim, tem essa questão do desestímulo, mas a gente também precisa parar para pensar que aqui a gente só pontuou a alteração relativa ao tempo de contribuição e à idade, tá? A gente teve alteração significativa também na forma de se calcular o valor da tua aposentadoria. E é aí que vai fazer diferença o tempo que você contribuiu a mais. Entendeu? Porque a gente tem uma aposentadoria que a princípio vai somar tudo que você pagou, todas as parcelas, dividir, né, fazer uma média. E a partir daí vai incidir uma alíquota de 60%. Então você parte de 60%. Se você pagar o mínimo possível, você vai ficar com 60% da tua média. Mas eu contribuí muito alto no ano tal ao ano tal. Mas não foi suficiente para subir por conta do percentual que você ficou ali, entendeu? Você vai acabar ficando com um salário baixo. Então, a questão da contribuição, ela tem que ser levada muito a sério, o tempo que você vai contribuir, a forma como você vai contribuir, o valor que você vai contribuir, o código que você vai pagar, porque isso é muito importante, gente. Código que você faz de recolhimento para o INSS pode definir a tua aposentadoria. Se você estiver pagando num código tal, você pode ficar atrelado a um salário mínimo de aposentadoria, mesmo tendo pago ali sobre salários altíssimos. Então, é importante você ter essa ideia de que não basta você pagar. Hoje em dia, não tem essa ideia de que você vai pagar, por mais que pareça, né, que ela tenha dado a entender, a fazer esse desestímulo involuntário, porque as pessoas pensam assim, agora eu só preciso de 15, só preciso de 20 anos. Você vai entrar num problema justamente em relação à tua renda. E é aquilo, a aposentadoria, ela tem que ser capaz de suprir o teu padrão de vida. Se você tem um padrão de vida na ativa que você quer manter quando você estiver aposentado, precisa fazer uma análise, precisa fazer um planejamento para você depois não ter problemas, entendeu? Então, a questão do tempo que você vai pagar mais, a forma que você vai pagar, quanto você vai pagar, o código que você vai pagar, isso tudo só um especialista pode te dar. E não adianta ter esse pensamento de que vai pagar só aquele mínimo, até porque senão você perde outros direitos, de outros benefícios, enfim. Não é uma coisa que a gente estimula. Então, esse foi o nosso Previdenciando de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, a gente está colocando muita coisa nova, né? Investindo nessas informações aí para vocês, porque a gente gosta muito de passar, né, informações e deixar vocês cientes de todas as novidades, de tudo que tem acontecido. Então, se inscreva aqui no canal, né? Acompanhe os nossos vídeos, que a gente vai continuar falando sobre aposentadorias, sobre outras espécies de benefícios. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar pra gente, tanto nas redes sociais, quanto nos comentários por aqui no YouTube. A gente vai estar sempre respondendo com o maior carinho. Tá bom? Até o próximo vídeo. Até. Tchau.